Deus. Irmãos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Mesmo assentados, mas eu gostaria de pedir que você pudesse me acompanhar na leitura. Depois de quase 30 dias sem ministrar na igreja, eu estava com muita saudade de poder estar pregando aqui. Tive a oportunidade de pregar nas igrejas do Betel, no Japão, e domingo passado eu estava com muita vontade de pregar, muita mesmo, mas não estava com condições, o efeito do fuso horário ainda estava na minha cabeça ainda, de maneira que eu estava meio que trocando as ideias. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu estava meio que ainda cambaleando, ainda fiquei ali com muito sono por causa do efeito do fuso horário ainda. Mas graças a Deus tivemos uma experiência muito gratificante, uma experiência muito boa, que enriqueceu a minha perspectiva missionária, e eu espero que a gente possa, com essa experiência, agregar mais a nossa visão missionária aqui na igreja. Eu também não gostaria de ter que pregar nesse texto hoje. Se eu tivesse de optar ou pular, eu gostaria de pular esse texto. Não foi proposital no meu retorno ter que pregar exatamente nesse texto. Esse texto é um dos textos que eu posso dizer mais pesados do livro de Gálatas. Nós percebemos que ao longo do livro de Gálatas, você vai ver que o apóstolo Paulo ele tem alguns tons ignorantes, podemos dizer assim. Ele chama os irmãos de insensatos, de tolos, chama a atenção dos irmãos mesmo, como um pai que exorta seu filho. Mas agora, nesse momento, ele, depois de mostrar para toda a igreja da Galácia o que é ser justificado pela fé, depois de mostrar que a salvação não é conquistada pelas obras e que nós somos livres para adorar a Deus, ele agora dá nomes aos pecados. Esse texto é exatamente o divisor de águas e especialmente ao momento que ele sai da teologia bruta ou da doutrina para a prática. Ele começa agora a dar ênfase à sua teologia prática. E ele vai começar agora a falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Mas antes de falar das obras da carne, especialmente, ele fala de como nós devemos andar em alguns versículos antes. Alguns versículos antes, a partir do verso 13, ele vai começar a falar que nós somos libertos. E por nós sermos libertos, não devemos usar a nossa liberdade para andar na carne. Ele começa a usufruir que o amor é exatamente a prática essencial e que desde os mandamentos do decálogo dado, quando ele diz aqui no verso 15, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele começa a usar o decálogo como a lei, como a prática norteadora para todos os cristãos. É exatamente a prática do amor. Ele começa a tirar do decálogo, dos 10 mandamentos, que se nós prestarmos atenção nos 2 primeiros, ele diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E depois ele vai dizer que nós devemos fazer algumas práticas. E se eu amo a Deus e amo ao meu próximo, eu não vou adulterar, eu não vou falar do meu próximo, eu não vou roubá-lo, eu não vou fazer várias coisas que o decálogo diz. Ele começa a explicar a lei de uma forma prática e dizer, a palavra de Deus e a lei se resume na prática desse amor a Deus e ao seu próximo. E aí quando ele diz isso, ele começa a dizer que está faltando isso e por causa disso, ele começa agora a dar nome aos pecados. E o interessante, irmãos, é que por muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós temos a ideia de que o apóstolo Paulo está falando para uma pessoa que está do lado de fora.
que ele está lendo e explicando como que para alguém que não está na igreja, e pelo contrário, ele está explicando para a igreja e dizendo para a igreja que nós não devemos praticar tais práticas, tais obras. E eu queria convidar você agora, nesse momento, a ler comigo o livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos nesse momento, Senhor, te pedir que a tua graça e a tua misericórdia possa estar presente nas nossas vidas nesse momento, Senhor. Queremos ser, ó Pai, iluminados pelo Teu Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, seja aplicada às nossas vidas. De maneira, Senhor, que esta palavra que é apta para corrigir, admoestar, nos ensinar, ela possa, Senhor, nesta noite, fazer todas estas coisas, e o Teu Espírito Santo nos ilumine a compreender tais verdades em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Diga ao seu irmão assim: ande no Espírito. O apóstolo Paulo inicia essa segunda parte do seu texto, exatamente trazendo a conotação de andar no Espírito, coisa que ele já vem falando um pouco antes, quando ele diz que nós somos justificados e que nós fomos feitos filhos de Deus, e que nós recebemos o Espírito Santo, de maneira que agora o nosso corpo clama, Abba, Pai. Agora, ele exemplifica esse amar ao próximo e andar no Espírito. Andar traz a ideia de um estilo de vida que é agora guiado não pela carne, mas guiado pelo Espírito. O ser cheio do Espírito é coisa que ele vai falar um pouco mais na frente, que também está aqui bem andando junto com a ideia de andar no Espírito, é ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a ideia e queremos por muitas vezes ser norteados pelas nossas próprias vontades. Achamos que somos livres e temos por muitas vezes a ideia de que liberdade é como que o mundo ensina para nós. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre das minhas próprias vontades. Eu sou livre das minhas coisas. E eu quero fazer sem dar satisfação a ninguém. Um conceito um pouco diferente do texto do apóstolo Paulo. Ele diz que nós somos livres. Mas essa liberdade é uma liberdade que traz a ideia de um escravo que serve ao seu senhor com gratidão. E parece um paradoxo. Se eu sou livre para fazer o que eu quiser. Essa é a concepção que o mundo traz para nós. Mas a liberdade que agora o apóstolo Paulo traz para nós é que eu sou livre, contanto, eu sou livre agora dentro da perspectiva de que Deus está no controle da minha vida. E eu procuro agora fazer não mais as minhas vontades, mas a vontade de Deus. E é por isso que ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e andando no Espírito, não iremos fazer as concepções, ou as concupiscências, ou, na verdade, que palavra difícil, a vontade da nossa carne.
as vontades pecaminosas. Nós estávamos hoje conversando pela manhã e dizendo que no momento que nós somos salvos, nós agora desfrutamos de uma glória, de uma liberdade, de algo que só Deus, por meio do seu Espírito, nos proporciona. Mas existe algo agregado ao nosso corpo chamado pecado que sempre, mas sempre, até a morte, irá sempre fazer com que nós sejamos tendenciosos a pecar. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor, aceitamos o senhorio de Cristo em nossas vidas, de maneira que essa vontade sobre nós, ela é suplantada pelo Espírito, e quando nós alimentamos o Espírito em nós, esse Espírito nos conduz, nos faz andar, não mais conforme as nossas vontades, mas agora conforme a orientação do Espírito e a vontade de Deus. O que acontece com a igreja da Galácia, irmãos, é que a vontade de conquistar, de barganhar com Deus e de fazer com que a lei fosse vivida ou conquistada a salvação pelas suas próprias vontades, fez com que a igreja começasse a distanciar-se de Deus, distanciar-se do relacionamento uns com os outros, de modo que o amor não estava mais sendo praticado, mas como diz aqui no verso 15, eles estavam se engalfiando, usando a palavra mais simples, mas o texto diz que como animais selvagens estavam brigando entre si. Essa é uma descrição de que a igreja estava vivendo exatamente não no Espírito, mas vivendo na prática da carne. O apóstolo Paulo agora chama a atenção dos irmãos e diz agora para eles, eu quero que vocês andem no Espírito. E eu vou dar nomes agora. Ele começa agora a dizer, eu vou dar nomes ao que vocês entendem como carne. E essa carne, ela briga, ela milita contra o Espírito. De modo que a nossa carne, por muitas vezes, tem a tendência de superar ou nos levar ao esquecimento de algumas práticas vitais, de vir à igreja, de ler a palavra, de orar, de ficar irritado e de dar ênfase às vontades carnais. O apóstolo Paulo começa agora nesse texto a dizer, quero que vocês prestem atenção e acompanhem comigo, quando ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, verso 18, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, antes de começar a citar os nomes dados para as obras da carne, é que essa lista dada pelo apóstolo Paulo não tem a intenção de ser única, ou especialmente fechada. Quando ele diz no final, e coisas semelhantes, significa dizer que tem uma série de coisas muito mais. Coisas que hoje, por exemplo, poderíamos citar. O egoísmo, o materialismo, o consumismo. Coisas que hoje é conhecido de nós, que talvez não tão conhecido na época do apóstolo Paulo. De modo que hoje nós temos desfrutado algo que é pertencente a nós e que não está nessa lista. E talvez alguns possam olhar para essa lista e dizer assim, eu não pratico essas coisas, então eu não estou vivendo as obras da carne. E aí temos talvez a concepção de dizer assim, então eu sou santo. Então preste atenção, essa lista, ela não tem fim, ela é representativa. E ela começa trabalhando de forma que ela traz alguns parâmetros tais como relações sexuais, relações religiosas, relacionamentos interpessoais e aspectos sociais. Essas 4 instâncias estão citadas nesse montante dessa lista. De modo que, por muitas vezes, nós temos a tendência de olhar para essa lista e dizer assim, eu não me enquadro em nenhuma delas. Talvez. Mas existem outras coisas que você pratica e que eu pratico, que está nessa lista e que nós podemos estar praticando e que é obra da carne. Mas eu queria começar chamando a sua atenção para o primeiro da lista. O primeiro da lista, na minha tradução, está como prostituição. A palavra prostituição,
impureza e lascívia faz o primeiro conjunto que está exatamente tratando sobre obras da carne no aspecto de relações sexuais ilícitas. Mas a palavra grega, especialmente para a prostituição, é porneia. A palavra porneia, ela traz exatamente a ideia de pornografia. Mas a palavra porneia no grego, ela vai trazer uma série de coisas. Não apenas a prostituição. Quando nós falamos de prostituição hoje, nós pensamos em alguém que vende o seu corpo. Quando olho para esse texto e olho para a palavra porneia, prostituição vai em um âmbito muito maior. Ela vai falar de casamentos, ela vai falar de relações sexuais ilícitos, dentro e fora do casamento. Ela vai falar exatamente dos solteiros. Ela vai falar, irmãos, de impurezas, de sentimentos que nós, por muitas vezes, temos ao olhar. Esse parâmetro da relação sexual, nesse momento agora, fala de muito mais coisas do que, por muitas vezes, essa palavra, dentro da nossa contextualização, apresenta para nós. Então, preste atenção. Esse conjunto aqui traz a ideia de algumas práticas. E é muito triste dizer, irmãos, que dentro de uma estatística, especialmente entre os homens, a cada 10 homens, 8 são viciados em pornografia. Essa é uma estatística tanto norte-americana quanto praticamente aqui no Brasil. A pornografia cresceu tanto, irmãos, no mundo que é um mercado milionário. E muitos, e não só homens, mas também mulheres, adultos, casados, jovens, têm, irmãos, estado aberto à prática e à procura da pornografia. Quando nós falamos de prostituição, nós estamos falando de relações ilícitas, sexuais, sexo fora do casamento, adultério, sexo antes do casamento, uma palavra bem estranha para alguns, a fornicação. Temos a tendência de perceber que a palavra sexo parece ser pecado. Alguns até confundem que o pecado original foi o sexo. Não, irmãos. O pecado original foi a desobediência. Sexo, na verdade, irmãos, é uma bênção dada por Deus ao casamento. A união entre um homem e uma mulher fora desse padrão é prostituição. De modo, irmãos, que tudo que está agregado a isso é uma prática das obras da carne. O que me entristece, irmãos, é que por muitas vezes, muitos homens e muitas mulheres estão dentro das igrejas, tendo essas práticas como vício que precisa ser vencido, mas por muitas vezes, irmãos, não têm a coragem de confessar o seu pecado e de pedir para Deus ajudar. Por causa disso, irmãos, muitos homens estão cometendo adultérios. Muitos casamentos estão, irmãos, destruídos. Isso é pecado. É obra da carne. A palavra impureza, irmãos, ela abrange um pouco mais. Quando ela vai falar agora dos pensamentos e das ações. Quando você vê, por exemplo, Cristo, o próprio Cristo dizendo com relação ao adultério, que ele diz, olha, adultério não é só se for pego no ato, como na concepção judaica, mas se pensar, já cometeu o adultério. Essa ideia de se pensar é exatamente a prática da impureza do seu coração. E que por muitas vezes nós temos tido, irmãos, pensamentos impuros. Quando o apóstolo Paulo diz em outro texto, tudo que habite no seu pensamento seja puro, santo. De modo, irmãos, que nós temos alimentado a nossa mente e a nossa vida com coisas que não deveríamos estar vendo. E aí, irmãos, quando eu falo de impureza, eu não estou falando apenas de pornografia, mas de coisas que nós não deveríamos estar vendo dentro da nossa casa, que alimenta a nossa imaginação, que alimenta a nossa perspectiva e que vai de encontro àquilo que, como cristãos, defendemos. E eu estou falando de algumas séries do Netflix, eu estou falando de algumas novelas que nós assistimos.
Coisas, irmãos, que nós não deveríamos nem sequer passar pela nossa mente, que deveríamos ter, irmãos, exatamente filtros, onde nós não deveríamos assistir de hipótese nenhuma. Essas coisas nos motivam a práticas erradas e a práticas de obras da carne. O apóstolo Paulo começa a esclarecer, irmãos, aqui aos Gálatas, algumas práticas e escancarar. E a gente pensa, pastor, o senhor está falando da nossa época ou está falando da época da Gálatas? Eu estou falando em especial, em primeiro lugar, a igreja da Galácia era o Império Romano. E dentro do Império Romano, irmãos, existia muita prostituição, homossexualidade, tudo que você possa pensar que hoje tem, lá também tinha, talvez até numa instância maior do que nós temos hoje. Mas essas coisas que estavam sendo aplicadas, e o apóstolo Paulo aplicando lá também se aplica hoje aos nossos dias. De maneira que nós nos chama a atenção como igreja nas nossas práticas. E precisamos então prestar atenção. Prostituição, impureza. E agora a palavra lascívia, que parece que muitos crentes não conhecem esse texto. A lascívia, irmãos, é algo tão nocivo, que é exatamente aquela pessoa que fala e se veste de maneira com que faz com que os outros pequem. Se eu visto-me de um modo, se eu falo e tenho comportamentos de algum modo que incita os outros a pecarem, você é uma pessoa que está vivendo lascívia. Por isso, irmãos, por muitas vezes nós precisamos prestar atenção nos nossos comportamentos, nas nossas falas e como nós nos vestimos. Porque esquecemos que nós somos representantes de Cristo. E onde nós estivermos, irmãos, seja onde for. Eu tive um susto quando eu cheguei no Japão. Um susto grande. Eu fui me hospedar na cidade de Hamamatsu, em uma casa de um homem chamado Ezequiel. E nem passava na minha cabeça que eu conhecia alguém que morava no Japão. Quando eu chego lá, irmãos, está lá o irmão Ezequiel, seminarista, da qual eu tive o prazer de conversar com ele em São Paulo. E quando eu chego lá, ele me dá aquele abraço, diz, pastor Maurílio, eu digo, Jesus, eu não consigo me esconder. Nem tão longe. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que onde nós vamos, nós somos representantes de Cristo. Se eu estivesse em São Paulo, que é bem distante de vocês, e não tivesse as mesmas condutas que eu tenho no meio de vocês, quando eu chegasse no Japão agora, qual seria a minha aceitação? A gente pode se esconder do pai, a gente pode se esconder do pastor, a gente pode se esconder da liderança, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, nós nunca iremos nos esconder de Deus. Parece, irmãos, que essas coisas aqui é algo tão pessoal que nós não vivemos isso. Vivemos sim, irmãos. Eu quero dizer para você, também já tive problemas com questões relacionais a sexo. Quando mais jovem, tive que confessar o meu pecado, pedir perdão e ajuda. Por muitas vezes nós temos a tendência que estamos sós. Eu quero dizer para você, nós não estamos sós. Você tem uma liderança que você pode contar, você tem pessoas que podem ter ajuda. Precisamos confessar os nossos pecados, pois a Bíblia diz que confessando e deixando, nós receberemos o perdão de Deus. Mas a lista não acaba. Ele pula agora para a parte agora de religiosidade. Ele começa a usar agora a palavra idolatria. Ele usa uma combinação de 3 palavras agora. Idolatria e feitiçaria, na verdade, 2 palavras. Idolatria e feitiçaria. Idolatria, irmãos, parece que nós não somos idólatras. Parece que a comunidade evangélica, ela não é idólatra. Ela venceu a idolatria. Deixamos a religiosidade de um lado, não temos mais imagens em nossas igrejas e não somos, por isso, mais idólatras. Tá certo? Errado. Tudo que ocupa o lugar de Deus, em primeiro lugar na sua vida, se torna-se um Deus. O teólogo e escritor Timothy Keller,
ele diz em um dos seus livros, Falsos Deuses, que o nosso coração é uma fábrica de deuses. Estamos sempre, se brincar, construindo deuses e deuses. O trabalho, o dinheiro, o carro, o marido, os filhos. São coisas, irmãos, que por muitas vezes assumem o lugar de Deus e nós damos muito mais valor a estas coisas do que a Deus na nossa vida. E parece, irmãos, que isso não alcança agora a comunidade evangélica. Não, irmãos. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade. Nada pode nos levar a Deus. Ele é a ponte exclusiva. E Ele diz que nada pode ocupar o lugar dEle nas nossas vidas. De maneira, irmãos, que tudo que colocarmos diante de Deus vai ser idolatria. E isso é pecado. Há muitos que estão, irmãos, dentro da igreja adorando a liderança, o pastor. Há muitos que estão dentro das igrejas, irmãos, não buscando a Deus, mas buscando as suas necessidades e querer ganhar, suplantar as suas coisas. Onde agora eu vou para a igreja para ver se a minha vida financeira melhora. Porque Deus não é o seu Deus. Quem é o seu Deus é o seu dinheiro. Onde quem é o seu pastor, o supremo pastor, que guarda a sua vida, não é Deus, mas o seu trabalho, porque é o seu trabalho que lhe dá o dinheiro. E por isso você adora o trabalho. Esquecemos que quem nos dá força para viver é Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos, numa amplitude muito maior, que a idolatria é um pecado que está adentrando dentro das igrejas e que por muitas vezes nós não estamos repreendendo. Somos materialistas, consumistas, idólatras, místicos, que muitas vezes estamos tentando atrair atalhos para Deus. E a idolatria, irmãos, é algo que por muitas vezes tem afetado a nossa vida com Deus. Outra coisa que ele vai aplicar aqui é a palavra feitiçaria. Ao olhar para esse texto, nós pensamos em feitiçaria em algo, em outra instância maior. Mas o que ele está querendo dizer aqui, a palavra grega é fármaco. Exatamente, a ideia de farmácia. O que ele está combatendo aqui era que era uma prática na época o uso de substâncias para deixar as pessoas em um êxtase e fora do comum. E que talvez, entre aspas, desse a possibilidade de ter um acesso a Deus. Isso é uma prática ainda dos nossos dias. Alguns usam o cogumelo, alguns usam o efeito de drogas, coisas, irmãos, semelhantes a essa. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Olha, que nada pode, em nome de Jesus, nenhum efeito alucinógeno ou nenhuma droga pode ocupar ou nos dar acesso a Deus, pois o único que nos dá acesso a Deus é Cristo. Então, a idolatria e o uso de artifícios místicos. E aí eu penso, parece que nós não usamos mais artifícios bíblicos, né? Ou artifícios místicos nos cultos, nas igrejas. Aí nos ligamos à televisão e vemos um copo de água perto da televisão, ou alguém com sabonete ungido, querendo que você possa comprar, ou algo semelhante, ou então faça assim, porque você vai ser abençoado dessa forma. Esses usos místicos, irmãos, também não é uma autorização bíblica, pelo contrário, isso se torna uma prática das obras da carne. A lista não termina, ela continua. Quando ele começa agora a dizer, agora nos aspectos relacionais. Quando ele começa a dizer agora, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Esse complexo agora fala exatamente dos aspectos relacionais.
O interessante é pensarmos, irmãos, que nós somos chamados a participar de uma família. Eu e você fomos chamados a participar de uma família. A família de Deus. Sabemos, irmãos, que as nossas famílias não são perfeitas. E nem tampouco a nossa família aqui na terra, como igreja, não vai ser perfeita. A busca por uma igreja perfeita, irmãos, não vai ser alcançada por nós. Nós não iremos encontrar, em hipótese nenhuma, uma igreja perfeita. Porque no momento em que encontrarmos, no dia que você entrar, ela deixa de ser perfeita. Porque a imperfeição está em nós. De maneira, irmãos, que ele cita agora algumas práticas que nós, como cristãos, não deveríamos ter. Por exemplo, inimizades. Imagine só, irmãos, uma igreja que está cheia de inimigos dentro dela. A prática do ódio. Ciúmes. É interessante pensar na palavra ciúme, que por muitas vezes a gente tem a ideia e a amplitude de que ciúme é apenas algo especial para um casal. E é também. O ciúme exacerbado dentro do casamento é pecado. É quase uma idolatria. Mas o ciúme que esse texto está colocando aqui também, irmãos, é a concepção de ter no outro a necessidade das coisas dele, ao ponto de fazer tudo para tomar o que é dele. É ser possuidor da pessoa. Ciúmes. E isso se aplica ao casamento? Sim, mas também se aplica ao relacionamento pessoal. Existem pessoas, irmãos, no ambiente de trabalho, no ambiente comum, que querem o que é seu. E que vivem, irmãos, com inveja. Outra palavra que vai surgir aqui. A necessidade do que é dos outros. Eu quero o que é dele, eu quero ser como ele, eu quero, na verdade, de possuir, de ter tudo que Deus tem abençoado a outra pessoa como se fosse a você. Discórdias, iras. Essa concepção, irmãos, de ser uma pessoa altamente arrogante e intolerante. Pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja que não conseguem se relacionar com ninguém. Ou que têm a concepção de querer ganhar sempre alguma coisa. Você já conversou com alguém que diz assim: o que é que eu vou ganhar com isso? Se eu não ganhar nada, não vale a pena para mim. Aí você chega com a proposta: fulano, Deus tem um negócio para tu, rapaz, eu queria que você participasse daquele negócio, eu vou ganhar alguma coisa? Espera aí, cadê o amor e o serviço? Não, se eu não ganhar nada, esse negócio não vem de Deus para mim, não. Intolerante. E aquela outra que só sabe dizer assim que é o melhor. Você chega com uma concepção e diz: olha aqui, Deus proporcionou, não, mas eu sei fazer melhor. E se não for você que faz, não presta. Porque você se acha melhor do que os outros. Isso, irmãos, é obra da carne. Provocando dissensões, facções no meio da igreja. Sabe aquela pessoa que você tem medo de conversar? Olhe, não converse com fulano, porque se você falar um pouquinho, essa pessoa se estoura. Não, não é assim. E você tem, sabe, pessoas melindrosas. Algumas pessoas, irmãos, têm concepções de temperamento. Isso é verdade, faz parte do temperamento.
Mas às vezes nós nos fugimos ou nos escondemos por trás dos temperamentos das pessoas ou dos nossos próprios temperamentos, tanto para tratar com as pessoas como para se afastar delas, ou como para criar um mundozinho dentro de nós e nós não queremos relacionamento com ninguém. O que eu estou tratando aqui, irmãos, é um contexto bíblico da igreja de Gálatas, porque aqui nós não acontece isso aqui não, né? Nós somos perfeitamente saudáveis, e saudáveis como uma igreja quase que perfeita. Cuidado para nós não morrermos, porque vamos para o céu. Eu não escutei nenhum glória. Essa lista, irmãos, nos faz olhar para nós mesmos e começarmos a observar não o outro, mas a nós mesmos. Porque nós somos pecadores. Essa lista vai mostrar para nós, irmãos, exatamente aquilo que ele disse em alguns versículos antes, que nós não somos capazes, de hipótese nenhuma, de alcançar o padrão de Deus. Nós não somos, porque Deus é perfeito e o padrão dele é alto, e nós somos pecadores, praticantes destas coisas. Mas, irmãos, nos chama a atenção mais, o texto continua, quando ele diz: bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Ele fala de bebedice e glutonaria, irmãos, porque é interessante pensarmos como por muitas vezes nós dizemos assim, comer é tão bom. Não é verdade? Eu que o diga. Comer é bom demais. E ainda tem mais um ditado, que diz assim, olha, crente não bebe, mas come, né? O que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo está na sua mente com as festas que o Império Romano tinha. Movido a muito vinho e a muita comida. E as pessoas perdiam as noções, ao ponto de ficarem embriagados e empanturrados. O que caracteriza, irmãos, é um vício muito forte. O que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção aqui, irmãos, é que certas práticas nos dominam. E quando essas práticas nos dominam, nós não somos dominados pelo Espírito. Essa é a grande sacada desse texto. Se eu entender, irmãos, que por muitas vezes eu tenho dado valor mais à carne e algumas práticas me dominam ao ponto de eu não conseguir vencer, seja na área sexual, seja na parte da adoração, idolatrando ou buscando meios, seja nas relações interpessoais, ou seja, irmãos, em alguns vícios que nós temos e que às vezes parecem ser tão bons. Se eu sou dominado por alguns destes, eu não estou andando no Espírito. E aí tem um detalhe a mais. Essa lista não acaba. Como eu falei, essa lista é uma lista representativa. Ela é apenas um indicador, um norte. Poderíamos hoje colocar muito mais coisas. Eu vou citar, por exemplo, o consumismo, o materialismo. A gente não pode, irmãos, se contentar com o que temos. Temos a necessidade de ter mais, de ter mais e de ter mais. Nós não nos alegramos com o que conquistamos. São coisas, irmãos, semelhantes a estas, que por muitas vezes estamos praticando, e aí tem um detalhe. O texto vai dar um norte bem fechado aqui, quando ele diz: a estas coisas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. Olhar para esse texto parece que diz assim: Senhor, agora eu estou ferrado. Vou para o inferno. Não, irmãos. O que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja é que não é porque eu caí em uma área dessas, eu vou para o inferno. Não, não é necessariamente isso.
Porque nós estamos lutando contra o pecado, e lutar contra o pecado, irmãos, é exatamente essa prática da santificação no tempo da nossa peregrinação. Eu posso cair em uma dessas, o que não pode acontecer é eu viver na prática constante destas. Se eu não me liberto, ou se o pecado já faz da minha vida prática, constante, eu perdi a sensibilidade do Espírito me cobrar. Ou talvez, eu nunca me libertei e nem nunca me converti. Esse texto nos chama a atenção, irmãos, para algumas coisas. Precisamos, irmãos, ter em mente que a nossa vida cristã, ela não é agora para viver do jeito que eu quero, ou do modo que eu quero fazer. Não quero saber do pastor, não quero saber da igreja. E aí me preocupo, irmãos, como já falei outrora em alguns momentos, existe um grupo de pessoas que estão hoje querendo ser desigrejados. Não querem liderança. Não querem ser pastoreados, não querem ser norteados pela palavra. Existe um grupo que está atrás de igrejas e megas igrejas para apenas participar do culto, vir no culto de domingo à noite e voltar para casa, e passar a semana fazendo o que quiser. No trabalho, fala do jeito que quer, se veste do jeito que quer, pratica o que quiser, na vida relacional, na vida conjugal, pornografia, prostituição, faz a vida de que é. E quando chega no domingo, veste a capa e a camisa de crente, vai para o culto, participa do culto, levanta a mão, as luzes apagadas, aquele louvor abençoado, o pastor ministra, dá amém, glória a Deus. Quando chega em casa, tira a capa, volta, tudo normal. Não é conversão. Isso é ilusão e religiosidade. Deus nos chama, irmãos, para lutarmos contra a nossa carne. Infelizmente, nós temos vivenciado inúmeras pessoas que estão adotando esse estilo de vida, de culto domingueiros. Não querem ser instruídos, não querem ser doutrinados, não recebem a disciplina. E se o pastor falar, ai dele. Hoje nós temos até medo de falar algumas coisas, porque podemos ser processados. Mas eu olho para esse texto e percebo que nós não podemos mais viver como nós queremos. Nós somos libertos. Mas do que, pastor, eu fui livre? Eu fui livre da escravidão do pecado. Eu fui livre da culpa da lei. Eu fui livre para adorar e viver o padrão de Deus na minha vida. Você não foi livre para viver como você quer. Você foi livre para representar Deus aonde você estiver. E se você tem feito ou praticado coisas semelhantes a essas, peça ajuda, lute. Deus vai lhe ajudar. De maneira que nós vamos vencer juntos e lutar e se santificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Esse é um dos textos, irmãos, muito pesados, que chama a atenção para as nossas vidas. Nomes foram dados, e aí nós nos encaixamos em algumas coisas dessas. E talvez você possa dizer, como eu disse no começo, pastor, nenhuma delas me enquadro. A lista não é apenas essa, é coisas semelhantes. E nas nossas práticas, podemos fazer algumas avaliações. Eu chamo você, irmãos, e a sua atenção, para que a gente possa estar se voltando para Deus, pedindo ajuda, porque somos pecadores.
E precisamos andar não segundo a carne. Precisamos andar segundo o Espírito de Deus. Andai segundo o Espírito, não segundo a vontade da carne. E é dando ênfase ao Espírito, é lutando contra o pecado, conhecendo as Escrituras, sendo pastoreado, sendo disciplinado, algumas vezes se necessário, é que nós vamos vencer a carne. E quando caímos, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado vai nos defender bem. Nós não podemos viver na prática. Precisamos estar firmados na graça. Eu não sei como está a tua vida. Não sei. Mas eu quero convidar você nesta noite a dizer ao Senhor: me ajuda, Pai. Me ajuda a vencer. Me ajuda a estar diante do Senhor. Me ajuda a te representar. Eu quero melhorar.